Bom, então nós vamos falar sobre a importância das línguas latinas na formação do aluno. Eu vou dividir essa palestra em duas partes. A primeira parte vai falar meramente do lado humano. O que isso quer dizer? O que o latim e o grego, que são as línguas clássicas, qual é a utilidade delas, na questão da formação humana, só o lado humano. Aí posteriormente eu vou falar da questão espiritual, como a igreja enxerga as línguas antigas, as línguas clássicas. Então primeiro eu vou falar sobre essa questão meramente humana, depois eu vou falar sobre desse lado espiritual, tá? Bom, então antes de tudo, falando da questão meramente humana, qual a importância de uma língua de forma geral? Vamos pensar no seguinte: a língua ela é um instrumento, Enfim, você colocou para gravar? sim. Em si mesma, ela não é um fim, ela é um instrumento, Através da língua nós temos os sons, o vocabulário, a gramática, e a partir dela nós aprendemos as coisas, a ler, a escrever, a falar, a conversar com as pessoas. Então ela tem esse lado instrumental. E a partir disso nós podemos entender que a língua em si mesma, ela não é só um instrumento, mas ela tem um lado cultural. Ou seja, por trás da língua nós temos uma cultura, toda uma cultura por trás dela, Então, o primeiro motivo que eu colocaria, da importância das línguas antigas na formação do aluno é: os alunos eles compreenderão melhor, a cultura dos antigos. Porque se a língua tem esse lado cultural, então as línguas antigas elas refletem a cultura, dos gregos, dos latinos, a cultura dos antigos, Então, estudando as línguas antigas, as línguas clássicas, os alunos eles compreenderão melhor a cultura que eles estavam inseridos na época, Então, nós sabemos que a língua ela reflete o seu tempo. Toda língua reflete o seu tempo. A estrutura como ela é formada é uma reflexão do seu tempo, da sua época, da sua cultura, como nós falamos. Então, nós podemos enxergar a língua como um sistema, Um sistema que reflete o seu povo e a sua cultura. E esse sistema ele se reflete através da fala, dos sons, as fonemas, as palavras, etc. Então, a língua antiga ela reflete a cultura do passado, Então, a partir do momento que eu estudo a língua antiga, eu vou ter uma experiência do passado. Por exemplo, os vocábulos do grego e do latim, que são as duas línguas antigas mais importantes para nós ocidentais, elas refletem muito, a sociedade agrária da época, uma sociedade agrícola que vivia no campo. Então, temos muitos vocábulos nessas línguas que refletem essa sociedade agrícola, Então, esse é o primeiro motivo que eu coloco, da importância das línguas antigas na formação do aluno. A questão, da compreensão da cultura dos antigos. Agora, o segundo motivo que eu colocaria, é que os alunos eles entenderam melhor a nossa própria língua. O que isso quer dizer? O português, que é o nosso idioma, ele veio do latim e do grego, nós sabemos. Então, compreendendo bem o latim, compreendendo bem o grego, então se compreenderá muito melhor o português. Quanto mais eu quero aprofundar na minha língua, mais eu devo buscar as bases dela, Posteriormente, quando acabar essa primeira palestra, na segunda palestra eu falarei um pouco sobre a história do latim, Entenderemos melhor essa questão da origem do português, Então, quanto mais eu quero aprofundar numa língua, mais eu devo olhar as bases dessa língua. E as bases do português, que é o nosso idioma, é o latim e o grego. Então, esse é o segundo motivo que eu coloco, de importância para entender, para se estudar os idiomas antigos, entender melhor o português, Um exemplo clássico que aconteceu comigo, eu lembro que eu acho que foi em 2020, se não me engano, no introito da missa de Corpus Christi, ou melhor, a pronúncia latina, o introito da missa de Corpus Christi é assim: Cibavit eus exade per frumente. Significa o quê?
alimentou-os, né, com a flor do trigo, frumente, trigo. Eu já estava na faculdade de História, né? Eu estou fazendo o curso de História terminando. Aí, né, esse introito que fala dessa oração, né, eu gostei muito desse introito devido à melodia, né, o canto gregoriano, eu achava ele muito belo. Aí eu memorizei, né, é um pedacinho do Salmo. Eu esqueci qual é o Salmo, não sei se é o Salmo 80, uma coisa assim. Aí, né, alimentou-os com a flor do trigo, aleluia, frumente, trigo. Aí eu lembro que na história contemporânea, nós estávamos estudando a Revolução Francesa. Aí um dos fatores, né, que levou à Revolução Francesa, né, vamos dizer, um dos antecedentes foram as revoltas frumentícias, né? Aí calma aí, parece muito com frumente, né? Aí na hora eu lembrei, frumente e trigo, revoltas frumentícias, revoltas devido à falta de pão, e a base do pão é o trigo. Aí na hora, sem o professor explicar, revoltas frumentícias, aí faz todo sentido, né? Então, na hora que o professor falou de revoltas frumentícias, eu acho que eu fui o único que entendi, que já sabia o que era, porque eu sabia o significado daquela palavra no latim, né? É uma palavra que origina diretamente do latim, frumentício, relacionado ao trigo, né? Então, a falta ou também os grãos, ou seja, a França vivia uma falta, né? Uma crise dos grãos, então tinha falta de alimentos na época. Isso levou à Revolução, um dos fatores que levou à Revolução Francesa, essa crise alimentícia. Então, a compreensão do latim, né, me ajudou a entender aquela palavra que o professor apresentou, aquela expressão, revoltas frumentícias, de uma forma, vamos dizer assim, repentina. Ele falou, já lembrei na hora, né, revoltas frumentícias. Enfim, então, o estudo das línguas clássicas nos ajuda a entender melhor, né, o próprio português, né, palavras que nós não conhecemos, etc. A gramática, enfim. Então, esse foi o segundo motivo. Agora, o terceiro motivo que eu daria como um motivo de importância para o estudo das línguas clássicas, né, é que os alunos eles terão o desenvolvimento da sua inteligência e da sua vontade e conseguirão viver melhor as situações do presente. Como assim? Bom, a partir do momento que nós estudamos latim ou grego, a nossa habilidade de resolver problemas ela vai se aumentando devido ao esforço mental. Eu vou falar a verdade, quando eu comecei a estudar latim, eu ficava 1 hora estudando latim com o Padre João aqui aos sábados. Tinha dia que minha cabeça saía quente, quase com uma dor de cabeça, tentando entender aquele sistema de gramática complexa que era o latim, que é bem diferente do português, algumas coisas, sabe? Aí eu tinha que pensar, repensar, e assim, quando eu estou na presença de alguém, um superior, eu fico meio nervoso, assim, sob pressão. Aí eu quero fazer bem feito, né? Eu tenho essa questão. Aí o Padre João, né, querendo corrigir exercício, me esperando, resolver os exercícios, eu ficava nervoso e queria resolver o mais rápido possível, não entendia e pensava. Isso para mim queimava meus nervos, né? Então, o esforço, ele ajuda, né? O esforço de estudar latim, ele ajuda nós a adquirir essa habilidade de fortalecer a vontade, né? Bom, entendendo melhor a nossa língua e compreendendo melhor as nossas origens, né, nós teremos a maior inteligência para enfrentar os desafios da vida. Por quê? Eu dei esse exemplo que eu tive na faculdade. O professor apresentou uma palavra e eu, por estudar latim, já compreendi a palavra na hora. Esse foi, vamos dizer assim, um passo à frente que eu tive dos alunos. Não só esse, como outros exemplos, né, mas esse foi o mais marcante que eu me lembro. Então, estudando o latim, estudando o grego, a nossa inteligência, ela terá a maior facilidade, né, de enfrentar as situações do dia a dia. Porque a partir do momento que eu compreendo melhor o português e compreendo melhor a cultura dos antigos, que foi a cultura que deu origem, né, à nossa civilização, essas culturas gregas e romanas, né, elas deram origem à nossa civilização. Entendendo bem isso, então eu poderei, né, enfrentar melhor as adversidades, os problemas do dia a dia, porque eu já tenho uma noção. Como é que os antigos faziam em determinados problemas, né, como é que eles enxergavam as coisas. E o português nos ajuda
a resolver certos problemas que nós precisamos utilizar da língua, né? Enfim, então, o estudo do latim e do grego, né, ele melhora a inteligência, nos ajuda a pensar, fortalece a inteligência e a vontade, tá bom? Agora, eu dei esses 3 motivos pelo qual, né, se deve considerar a importância do latim e do grego. Vou repeti-los aqui, né, para a gente passar para o lado espiritual. A compreensão, né, da cultura dos antigos é o primeiro motivo que eu coloquei. A compreensão da nossa própria língua é o segundo motivo. E o terceiro é o desenvolvimento da inteligência, né? Mas antes de eu passar para o lado espiritual, eu queria só relembrar que não necessariamente alguém vai desenvolver a sua inteligência somente estudando latim e grego. Pode se desenvolver de outras formas, isso é evidente. Mas quem quer entender o nosso idioma, a nossa cultura de uma forma mais profunda, precisa estudar latim e grego, né? Claro, de acordo com as circunstâncias da vida e tudo mais. Não vou deixar de comer para ficar estudando latim o dia todo, né? Isso é óbvio. Mas um pouquinho que seja já nos ajuda muito, tá? Eu mesmo nunca fiquei assim 5, 6 horas estudando latim em um dia sequer. No máximo 2 horas, assim, né? E isso já era um exagero, né? No máximo 1 hora, meia hora por dia. Enfim, então, para desenvolver a inteligência, eu não sou obrigado a estudar latim e grego, mas se eu estudar, eu terei como fruto o desenvolvimento da minha inteligência, porque eu compreenderei melhor o português, que é o meu idioma, nosso idioma, e também compreenderei melhor a nossa cultura, né? As nossas bases que vieram dos romanos e dos gregos. Tá bom. Agora, compreendendo o lado espiritual, eu utilizei de uma encíclica. Essa encíclica, o Padre João recomenda, no próprio site dele, ele recomenda essa encíclica sobre a importância do latim, né? O nome da encíclica é Veterum Sapientia, sabedoria antiga, né? Que é o significado dessa encíclica. Ela é do Papa João XXIII, mas essa encíclica está em sintonia com a tradição da Igreja, né? É um documento sem nenhum erro, né? Porque fala justamente da visão da Igreja acerca do latim. Porque na época, assim, havia uma onda de modernismo e eles queriam desprezar o latim como uma coisa antiga, antiquada, retrógrada, enfim, queriam desprezar o latim. Então ele colocou esse documento para reforçar a importância do latim. Engraçado, esse documento foi alguns meses antes do Concílio Vaticano II, mas é um documento muito bom, tá? Então, o documento, né, a encíclica, começa falando que havia uma sabedoria nas culturas antigas. Isso ele já afirma de cara, falando o seguinte: a antiga sabedoria contida nas obras literárias romanas e gregas, bem como os memoráveis ensinamentos dos antigos povos, devem ser entendidos como a aurora anunciadora do Evangelho. Então ele reconhece que as obras literárias romanas e gregas continham uma sabedoria, uma verdadeira sabedoria, né? Mesmo não tendo a plenitude da graça em nosso Senhor Jesus Cristo, eles, através da luz da razão, já enxergavam muitas coisas, né? E aqui ele vai falar que esses escritos, essa sabedoria antiga, ela deve ser entendida como a aurora anunciadora do Evangelho. Como assim, aurora anunciadora do Evangelho? Nós sabemos que a aurora, né, ela é uma claridade que aponta o início da manhã, o início do dia, antes do nascer do sol. Então aqui está querendo dizer o seguinte: ora, se uma aurora é a claridade que aponta o início da manhã, e aqui ele está falando que essa sabedoria antiga deve ser entendida como aurora anunciadora do Evangelho, podemos entender que essa sabedoria antiga, né, foi uma coisa providenciada ou permitida, né, para que o Evangelho chegasse, se espalhasse da melhor forma possível, segundo a vontade de Deus, né? Então, podemos compreender que essa sabedoria antiga que nós né, notamos que vem da cultura grega e cultura latina, ela seria muito importante para
a chegada do Evangelho aos povos, aos inúmeros povos, né? Então essa sabedoria Deus providenciou que existisse em preparação para a chegada do Evangelho, essa sabedoria antiga, né? E de fato aqui vai falar o documento, eu peguei um trecho aqui importante que fala assim: de fato, os padres e doutores da igreja reconheceram nestes antiquíssimos e importantíssimos monumentos literários uma certa preparação dos ânimos para receber a celeste riqueza que Jesus Cristo, quando, da plenitude dos tempos, comunicou aos mortais, né? Então, disto resulta claramente que o advento do cristianismo não se perdeu o quanto de verdade, de justo, de nobre e também de belo os séculos passados tinham produzido. Então, ele vai chamar essa sabedoria antiga de algo que tem verdade, justiça, nobreza e beleza. 4 aspectos que são fundamentais, né, para a chegada, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Evangelho se espalhasse pelo mundo, né? Verdade, justiça, nobreza e beleza. Esses 4 aspectos foram muito importantes na Idade Média. Se nós sabemos um pouco, né, ou vamos estudar a Idade Média, isso aqui foi muito importante. A verdade, o amor à verdade, a justiça, a nobreza, a beleza eram assim, os princípios que nortearam a Idade Média. Esses 4 princípios aqui. Isso tudo já estava presente de forma parcial na cultura antiga. Então, de fato, nós podemos perceber a mão providencial de Deus, né, que permitiu ou providenciou diretamente ou indiretamente que os antigos, né, indiretamente, né, porque diretamente seria nosso Senhor Jesus Cristo, mas indiretamente providenciou que eles tivessem uma sabedoria, né? E essa sabedoria foi muito importante para o Evangelho. E essa sabedoria que eu estou falando está vinculada ao latim e ao grego. Eu não estou falando somente da cultura grega e latina, mas essa cultura está vinculada à língua latina e grega, tá? Esse é o meu princípio, a língua, não a cultura. A cultura é um reflexo da língua, por isso que eu estou falando muito da cultura, tá? Sem querer fugir um pouco do tema da palestra. E a igreja também, ela reconhece que as línguas antigas elas foram importantíssimas para o florescimento da civilização. Ela reconhece isso. E eu vou citar outro trecho dessa encíclica que vai falar justamente sobre isso. Por isso, a Santa Igreja teve sempre em grande consideração os documentos daquela sabedoria e, antes de tudo, as línguas latina e grega como vestimentas douradas da mesma sabedoria. Ele chama as línguas latina e grega de vestimentas douradas daquela sabedoria dos antigos, né? Porque era a forma, né? Era a língua que eles demonstravam esse conhecimento todo. E aceitou ainda o uso de outras veneráveis línguas que floresceram nas regiões orientais, que muito contribuíram para o progresso do gênero humano e da civilização. Agora, outra coisa que é importante nós considerarmos, principalmente acerca do latim, né? Porque nós estamos no Ocidente, o mundo ocidental. Então, vamos analisar mais o lado ocidental da coisa, tá? Sem querer ir para o Oriente. O Oriente tem o grego, que se destaca mais. Aqui no Ocidente, temos o latim, que se destaca mais. Na época da Idade Média, vamos dizer assim, da transição do início da Idade Média, né? Da transição do fim da Antiguidade para o início da Idade Média, chamada Antiguidade Tardia, que era o período da queda do Império Romano, em que se instaurou vamos dizer assim, um caos, uma anarquia na Europa, porque tinha todo o sistema governamental do Império, aí cai, né, e aí fica uma bagunça. Houve um problema, porque se falava em toda a Europa o latim, com as suas variações locais, né, e tudo mais. E com esse fim do Império Romano houve, né, um florescimento das línguas de forma local, de modo que se perdeu essa unidade do latim. Mas essa unidade ela foi guardada, sabe como? Através da igreja. Porque a igreja adotou para si o latim como seu idioma oficial, né? E já que
Em determinadas regiões da Europa se falavam várias línguas, dialetos diferentes e tudo mais, né? Então se perdeu essa unidade que se tinha no Império Romano. Mas como a Europa se converteu ao catolicismo e como o catolicismo adotou o latim ele continuou sendo um elo de unidade na Europa, né? Nós sabemos disso porque através do latim se estudava, né, os documentos, se celebrava a liturgia, enfim. Então o latim foi um elo de unidade que manteve a Europa assim com essa unidade cultural também. Então vai continuar aqui o documento falando o seguinte: na variedade destas línguas certamente se distingue aquela que, nascida no Lásio, depois auxiliou admiravelmente a difusão do cristianismo nas regiões ocidentais. E ainda, não sem disposição da divina providência, acontece que a língua, que por muitíssimos séculos havia unido tantos povos sob o Império Romano, tornou-se a própria língua da sé apostólica e, guardada pela posteridade, uniu no mesmo vínculo, uns com os outros, os povos cristãos da Europa. Então, o latim manteve essa unidade no Império Romano. O Império Romano caiu, mas o latim continuou essa unidade agora, né, sob o vínculo da fé, né, o vínculo de todos filhos da igreja, as nações europeias filhas da igreja, né? Então, a encíclica também vai falar da beleza, né, das línguas antigas, que de fato, se nós formos analisar apenas a questão sobre a verdade, sobre a cultura, são fatores importantes, mas a beleza dessas línguas também é um fator que se destaca, né? Elas são línguas belas, né, que têm estruturas gramaticais, a pronúncia dessas palavras são coisas belas, né? É uma coisa boa de se estudar, até dá vamos dizer assim, um deleite dos sentimentos às vezes, sabe? Porque é uma coisa bela. Não se deve esquecer que a língua latina tem uma nobreza de estrutura e de gramática. Então, ele vai falar aqui da beleza da sua estrutura e da sua gramática, permitindo a possibilidade de um estilo conciso, rico, harmonioso, cheio de majestade e de dignidade. Então, essas línguas elas possuem uma majestade e uma dignidade, tanto o latim quanto o grego. Mas aqui ele foca mais no latim, que é a língua, né, que nós utilizamos mais no Ocidente, né? E quem guardou o latim foi a igreja. Não tem como discutir isso. Pode-se falar dos cientistas que utilizavam latim e tudo mais, mas quem foi o principal guardião do latim foi a Igreja Católica. Sem a igreja, né, os escritos dos antigos teriam se perdido todos. Podemos lembrar que muitos escritos foram guardados nos mosteiros. Os copistas, né, aqueles monges que copiavam tudo à mão, né, utilizaram muitas horas dos seus dias, muitos anos das suas vidas, né, para copiar obras antigas, né, porque já estava se deteriorando, então eles passavam para novas cópias, né? Era uma coisa muito difícil, né, que era realmente algo heróico, ficar copiando um livro à mão, 2, 3 livros à mão, assim, só para guardar aquele tesouro cultural, aquele tesouro, né, filosófico, teológico, enfim. Então, nós podemos perceber que a igreja foi quem guardou o latim de fato. Não um cientista nem outro, mas principalmente a Igreja Católica. Tá? E aqui vai continuar o documento falando o seguinte: o conhecimento pleno e uso dessa língua, tão ligada à vida da igreja, não importa tanto a cultura e as letras quanto a religião, como nosso predecessor de imortal memória, Pio XI, nos ensinou. Ele, ocupando-se cientificamente do tema, indicou claramente os 3 dons dessa língua, de um modo admirável, conforme a natureza da igreja. De fato, a igreja, como mantém unidos no seu conjunto todos os povos, durará até a consumação dos séculos, exige pela sua natureza uma linguagem universal, imutável, não vulgar.
O que ele quer dizer aqui? Né? Que fala que a língua latina não importa tanto a cultura e as letras quanto a religião. Aqui vai focar mais no lado espiritual, porque como nós vimos que o latim foi um elo de unidade na Europa, né? Vamos dizer assim, um elo de identidade da fé católica, né? Isso foi utilizado, essa língua foi utilizada por quê? Porque as línguas elas mudam, né? E para manter uma unidade na igreja, ou seja, uma coisa que permaneceria, né, naquela região, mas também através dos tempos, ou seja, geograficamente, teoricamente, aquela língua ia prevalecer e permanecer, né? Então precisava-se de uma língua, né, que não sofresse mutações com o tempo, né? Porque as línguas elas vão mudando com o tempo. O português que nós falamos hoje não é o português dos portugueses quando eles chegaram aqui no Brasil em 1500, né? Então as línguas elas vão sofrendo mutações. Então seria uma coisa muito importante uma língua que nós poderíamos considerar, né, que tivesse uma solidez. Não, essa língua é assim, assado, vai para toda a igreja e não vai mudar nada, né? Uma coisa que vai mudar, que não vai mudar, que vai permanecer. Então o latim foi, né, essa língua que não sofreria essas mudanças. Então o Papa está apresentando essa necessidade, né, de uma língua sagrada que não muda, né, que permanece, que pode ser, né, geograficamente considerada em todas as nações católicas, né? Enfim, então ele vai terminar esse documento aqui falando que as línguas antigas vão orientar sempre as juventudes, aperfeiçoam as capacidades da alma. É o que nós vimos naqueles 3 motivos que eu apresentei, né, para que se estude latim. Ou seja, elas orientam a juventude, porque a juventude, né, tem energia de sobra. Agora, se utilizar essa energia para coisas ruins, né, então será muito prejudicial. Então estudar latim e grego para essas juventudes vai ser uma coisa boa. Ocupar a cabeça com coisa boa é muito importante na juventude, porque a juventude vai ser aquilo que vai decidir, né, a vida do futuro adulto para sempre, da fase adulta, da velhice. É a juventude que é, vamos dizer assim, o centro, né? O que eu plantar na juventude vai ser o que eu vou colher na minha vida adulta e na minha velhice, né? Se eu plantar porcaria na minha juventude, a minha vida adulta vai ter mais dificuldades, né? Então, estudar latim, ocupar a cabeça dos jovens, né, adolescentes e jovens com latim, grego, é uma coisa que vai ser muito útil para eles na vida adulta. É o que ele está querendo dizer aqui, né? E vai aperfeiçoar as capacidades da alma, como eu falei. A vontade vai ser fortalecida, a inteligência vai ser melhorada, né? Então, para encerrar, agora já são 2h40 e poucos. Na verdade, vai falar aqui o Papa. Ninguém pode duvidar que a língua latina e a cultura humanística sejam providas daquela força intrínseca e mais capacitada a instruir e formar as tenras mentes dos jovens. Foi o que nós acabamos de falar, a questão da mente dos jovens que precisa se ocupar de coisas boas, né? Através dela, de fato, formam-se, amadurecem, se aperfeiçoam as melhores capacidades da alma. A finura da mente e a capacidade de juízo se aguçam. Além disso, a inteligência da criança é mais convenientemente preparada para compreender e julgar no justo senso cada coisa, né? Enfim, aprende-se a pensar e a falar com suma ordem. Então, a mente, né, e a capacidade de juízo, elas se aguçam. Vai falar aqui no documento, né? E também a capacidade de compreensão e de julgamento do justo senso de cada coisa. Então, nos julgamentos de cada coisa, a mente é melhorada, ela vai ter uma capacidade melhor de discernir o que deve ser feito, né, através do estudo dessas línguas, né? E aprende-se a pensar e a falar com suma ordem. Então, em síntese, né, o latim e o grego, qual a utilidade deles, né, para a formação do aluno? Forma a inteligência do aluno, de quem estuda, e também forma, né, a alma, ajuda a formar a alma,
com coisas boas. Uma vez a irmã Ana Maria Fideli falando aqui, né, quando ela foi dar as formações para nós aqui professores, ela falou que o latim, né, não é quando eu vou estudar latim, eu não vou pensar o que eu vou fazer com o latim, sim o que o latim vai fazer conosco, né? Ou seja, a utilidade do latim não é uma utilidade financeira, para aumentar a minha renda, não. A utilidade do latim é para a minha formação enquanto indivíduo, formação espiritual, né? E também formação mental, da minha inteligência. E isso pode ser útil, né? Tanto para as questões financeiras quanto outras, né? O Napoleão Mendes de Almeida, ele que escreveu a Gramática Latina, ele fala na introdução da sua gramática que os melhores alunos da matemática eram aqueles que tinham estudado latim. Ou seja, porque através do estudo do latim, eles desenvolveram a sua inteligência, né? E assim, ao estudar matemática, ao resolver problemas de matemática, eles tinham uma inteligência mais preparada, né? Isso eu posso utilizar também, não só para matemática, mas para outras áreas, né? Como eu dei o exemplo, estudando a questão da Revolução Francesa, né? As revoltas frumentícias foi um exemplo. Então, o latim ele serve para nos transformar, né? E melhorar as nossas faculdades, né? Então, podemos ver que nós que buscamos a verdade, né? Queremos amar a verdade, através do latim nós vamos enxergar melhor, né? A verdade acerca da nossa língua, a verdade acerca da nossa cultura e a verdade acerca da nossa santa fé, da nossa santa religião, a fé católica. Então, o latim tem essa utilidade interior, né? Vai nos fortalecer interiormente, não apenas o lado humano, mas também o lado espiritual, né? Então, para os nossos alunos aqui da nossa futura escola, se Deus quiser, o latim vai ser fundamental para que futuramente eles possam, né, ser adultos melhores, homens e mulheres melhores, e vai ser muito útil também, né? Independente do estado de vida que eles forem adotar, né, forem escolher, vai ser muito importante, né, para eles enquanto pessoas, né? Uma mãe de família que entende dessas coisas aqui que eu falei, né, um pouco, entende bem latim, entende bem essa questão das suas origens, né? Ela vai saber enfrentar melhor as dificuldades, né, da maternidade. Um pai de família igualmente. Imagina para um padre, aí isso aqui é essencial, né? Uma mãe não pode ser tão essencial, mas é uma coisa muito útil, né? E que nós queremos, né, disponibilizar para os nossos alunos aqui da nossa futura escola, né? E também para aqueles que se interessarem, né, de estudar latim, né, da nossa turma aí, né? Eu pretendo disponibilizar aqui na internet, né, para as aulas, principalmente para aqueles que faltarem, né? Tiver alguma causa para faltar, ou para aqueles que não puderem frequentar, mas querem, né, de alguma forma estudar, né, de forma acessível, né, porque existem muitos cursos, né, não muitos, mas existem cursos na internet e alguns são até caros, né, então eu queria disponibilizar esse conteúdo gratuito, né. Então é isso, podemos dar uma pausa agora, né, e vamos assim ter a introdução, né, a introdução para o nosso curso de latim que eu irei disponibilizar para o senhor. Então, é isso, vamos fazer a nossa pausa. Então.